causa de Jesus. Daí ele toma uma decisão imediata, a decisão de largar tudo e viver uma vida nova. A consequência imediata a gente já consegue ver ali. Ele parou de perseguir os cristãos e agora ele passa a fazer parte desse grupo. A consequência a médio prazo, ele muda completamente o estilo de vida dele, aprende sobre esse Jesus, começa a compartilhar, passa agora para um outro estágio que é de ir para tudo quanto é lugar, ir para tudo quanto é nação, para falar desse Jesus, passar por dificuldade para falar desse Jesus. E a longo prazo a gente não precisa nem duvidar, porque a gente vai encontrar com ele quando a gente estiver lá no céu. Porque ele vai estar lá com certeza. Essa consequência, essa decisão de Paulo, a gente não vê da mesma forma na vida de Ananias e Safira, lá em Atos, quando começa a igreja. Por quê? Porque existem dois níveis de escolhas. A escolha superficial e a escolha mais profunda. Paulo teve uma escolha profunda. Ele largou completamente o estilo de vida que ele tinha. Ananias e Safira escolheram estar com Deus, escolheram amar a Deus, mas chegaram na casa de Deus e quando eles foram entregar os bens e eram para entregar para todo mundo repartir de forma igual, eles disseram, eu estou entregando tudo. Mas não estavam. Aquela escolha era uma escolha superficial. Eu fico imaginando num casamento, e agora eu estou casado faz 5 meses, ontem fez 5 meses, e eu esqueci, óbvio, como todo bom marido eu esqueci, minha esposa que lembrou. Ela falou pra mim, você sabe que dia é hoje? Eu falei, dia 8. Ela falou, então, dia 8 é o dia que a gente casou. Eu falei, amor, vamos comemorar só no ano, que daí eu consigo lembrar. E eu fico imaginando, no meu casamento, se eu chegasse todos os dias em casa e eu conversasse com a minha esposa durante 5 minutos e depois passasse as outras 23 horas e 55 minutos sem falar com ela, o meu relacionamento seria um relacionamento superficial. Não seria uma relação profunda. Eu não a conheceria e ela não me conheceria. Quando a gente se conheceu, a gente passava horas conversando por telefone, até porque eu em São Paulo e ela em Curitiba não dava para conversar, para fazer mais do que isso, era só conversar mesmo. E a gente passava horas e horas conversando no telefone, falando sobre a educação que a gente teve, sobre os nossos familiares, como eram, o que a gente queria para a nossa vida. E isso fez com que eu a conhecesse e com que ela me conhecesse. Da mesma forma, a nossa decisão com Jesus tem que ser a mesma coisa. A nossa decisão com Deus tem que ser a mesma coisa, tem que ser profunda. Nós precisamos querer conhecê-lo, nós precisamos querer amá-lo, nós precisamos querer se envolver nessa relação de amor, ser apaixonado por Deus. E aí as nossas consequências vão ser as consequências que nós vemos na Bíblia, são as promessas de Deus sendo cumpridas na nossa vida. No nosso versículo que a gente leu aqui, se tivesse escrito só ame a Deus, nós conseguiríamos entender. Se esse fosse o mandamento, ame a Deus, nós conseguiríamos entender. Mas amar a Deus, ainda que seja uma decisão sobrenatural, é uma decisão superficial. Por isso que Jesus diz, ame a Deus acima de todas as coisas. Ele coloca, há uma relação de profundidade um pouco maior do que eu vou apresentar para vocês. É amar a Deus acima de tudo. Não é me colocar no mesmo patamar das outras coisas. E se nós fizermos uma pesquisa no Brasil, a gente vai ver que 80%, 90% das pessoas amam a Deus. Mas essas mesmas 80%, 90% das pessoas talvez não amem a Deus acima de todas as coisas. Nós vivemos num país cristão, é normal as pessoas terem afeição por Deus, terem afeição por Jesus. Mas amar a Deus acima de todas as coisas leva a um grau um pouco maior. Nós podemos escolher amar a Deus. Nós podemos escolher amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas é muito mais, mas é muito mais profundo do que a gente só ir na igreja uma vez por semana. Amar a Deus acima de todas as coisas é mais profundo do que a gente ler só uma devocional durante o dia. Como eu falei, nós precisamos nos envolver com Deus durante as 24 horas do nosso dia. Amar a Deus acima de tudo é colocar a Deus em todas as coisas. Antes eu ouvia que existia uma regra de prioridades, e era Deus, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja, os nossos amigos. Mas esses dias eu ouvi um novo conceito que se aproxima mais desse versículo, que é Deus na minha família, Deus no meu trabalho, Deus em todo lugar. Deus tem que estar em todas as coisas. No mundo de hoje a gente vê que a expressão mais usada é eu não tenho tempo.
Eu não tenho tempo para fazer isso. Em São Paulo, então, é pior ainda. Aqui eu ainda consigo ver que as pessoas conseguem arranjar um tempo maior. Mas em São Paulo é muito mais difícil. Que a pessoa chega em casa do trabalho, ela chega 9 horas da noite. Daí ela ainda tem que fazer algumas coisas para comer, para querer dormir. E no outro dia tem que acordar às 5, 6 horas da manhã para já sair, para pegar o trânsito e chegar no trabalho. E às vezes a gente fala mesmo, eu não tenho tempo. Mas quando nós começamos a olhar para a nossa vida, para os nossos afazeres, a gente vê que a gente consegue ter tempo para a televisão, a gente vê que a gente consegue ter tempo para o cineminha, a gente vê que a gente consegue ter tempo para um passeio no parque, às vezes a gente vê que consegue ter tempo para passar um tempo na casa da praia, na casa do campo, na casa da floresta, na casa de Marte. Mas às vezes a gente não tem tempo para orar. Nós precisamos parar e olhar para todas as nossas coisas e dizer onde eu estou colocando Deus e aonde Ele não tem entrado. Não que você não possa passar esses tempos com a TV, com o cinema. Tem que fazer isso, tem que descansar. O corpo precisa descansar também. Mas Deus precisa estar em todos esses lugares. O seu coração precisa estar nele. A sua vontade, principalmente, tem que ser a de louvar a Deus, a de estar com Deus. Há um tempo atrás, eu entreguei minha vida para Deus, eu tinha 15 anos. E com 15 anos, eu falava para Deus, também eu só ia para a escola, não fazia mais nada. E eu falava para Deus, eu quero estar cada vez mais com o Senhor, quero ter cada vez mais tempo com o Senhor. E aí quando eu fiz 16, 17, já tive que trabalhar, daí o tempo já vai ficando diferente. E aí quando eu tinha 18, que eu fui me tocar que aquela vida que eu queria com Deus aos 15, eu não tinha escolhido. Eu tinha desistido dela. Nós precisamos voltar atrás. A decisão tem que ser diária. Deus, eu quero passar um tempo com o Senhor, eu vou passar um tempo com o Senhor. Se eu estou no meu trabalho, eu vou tirar ali 5, 10 minutos para conversar com o Senhor. Eu vou perguntar antes o que eu tenho que fazer para depois eu fazer. No mundo de hoje a gente tem que tomar decisões rapidinho, imediato. E às vezes essas decisões, na maioria das vezes, são nossas, não são de Deus. E depois nós ainda pedimos, Deus, abençoa aquele plano que eu estou fazendo, abençoa aquele projeto que eu tenho. Mas nós não perguntamos para o Senhor, Deus, é esse o projeto realmente que o Senhor quer para a minha vida? E é esse passo que eu tenho que dar? Amar a Deus sobre todas as coisas envolve tudo isso. Envolve eu ficar debaixo da palavra dEle, envolve eu ficar debaixo da vontade dEle. O nosso Deus é o Deus de Romanos 12, é o Deus que tem a boa, a perfeita e a agradável vontade. A nossa vontade, às vezes é boa, às vezes é agradável, mas perfeita, ela nunca vai ser. Ela nunca vai ser. E às vezes a gente acha que é perfeita, porque é a decisão certa para fazer naquele momento. A vontade de Deus é muito mais perfeita do que a nossa. O nosso Deus é o Deus de Jeremias 29, Ele tem pensamentos de paz para nos dar o fim que desejamos. É o Deus que procura dentro de nós ainda aquilo que nós queremos. Ele ainda tem esse capricho de não querer fazer tudo do jeito dele, mas olhar e falar, ele gosta disso, então eu vou dar isso. É um pai com um filho. Eu lembro que meu pai, às vezes, quando a gente passou algumas dificuldades financeiras, ele ainda comprava o Yakult ali que o filho gostava, ele ainda comprava o Danone que o filho gostava, mesmo não tendo dinheiro nem para comprar as outras coisas, mas ele falava, meu filho gosta disso, então eu vou agraciá-lo. O pai é a mesma coisa, o nosso Pai Celestial é da mesma forma. E nós precisamos ser assim com Deus também, nós precisamos escolher amá-lo acima de tudo. Martim Lutero, ele dizia que se ele não orasse antes de sair de casa por todas as coisas que ele tinha que fazer, ele não se achava apto para fazer nenhuma delas. Por quê? Porque Deus não tinha dado a instrução necessária. Ele não tinha perguntado para Deus o que ele precisava fazer, e sim ele tinha ido fazer sem perguntar para Deus. Nós somos assim na maioria das vezes. Nós precisamos ser o contrário. Daí sim nós vamos dizer, não só com palavras, mas com as nossas atitudes, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Acima da urgência, acima das decisões imediatas, acima do que eu tenho que ver para ontem. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Na nossa igreja metodista, nós temos como exemplo John Wesley, que foi o fundador da igreja. Mas nós vemos que o Wesley, mesmo nascendo dentro da igreja, chegou uma hora que ele teve que optar e falar, não, a minha decisão ainda é superficial, eu preciso de uma decisão mais profunda.
Quando o John Wesley estava viajando para os Estados Unidos, ele estava num navio, num barco, e durante uma tempestade, ele estava com vários outros missionários ali. E durante uma tempestade, aquele barco começou a balançar e querendo ir a pique. John Wesley, com as outras pessoas que estavam com ele, ficaram apavoradas. Isso está lá no diário dele. Ele diz: a gente se apavorou. Eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu ia perder minha vida. E aí o Wesley olha para um lado e tem um grupo que estava ali cantando, fazendo um culto, como se nada tivesse acontecendo. No outro dia ele vai lá e pergunta para esse cara: você não ficou com medo? Ele falou: não, eu não tenho que temer. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. É a partir dali que o Wesley começa a pensar: eu vivi a minha vida inteira numa decisão superficial. A partir dali que ele fala: eu vivi a minha vida inteira achando que eu estava envolvido com Deus, estava apaixonado por Ele, mas eu estava só começando um relacionamento, ainda estava no nível superficial, podia ir muito mais além. E ele foi. Tanto que o Wesley, do seu movimento, algumas estatísticas dizem que durante os 40 anos que ele esteve vivo com o movimento metodista, ele salvou por volta de umas 100 mil pessoas. É pouquinho, né? Nós precisamos amar a Deus de uma forma profunda. Precisamos escolher amar a Deus de uma forma profunda. Nós vamos ter problemas? Óbvio que vamos ter problemas. A vida é um mar de rosas, sim, mas toda rosa tem um espinho ali. E a gente vai ter que enfrentar esses espinhos. Mas estar com Deus e amá-lo acima de todas as coisas é ver que esses espinhos não vão nos abater, porque nós estamos num nível maior do que todas as coisas. Nós estamos aqui em cima com Deus. O que é terreno não vai nos abater mais. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, ainda que essa decisão nos leve a desistir de outras decisões. Amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos hoje, a orar. Essa decisão ela tem que ser tomada diariamente. Todos os dias nós precisamos dizer: Deus, eu quero e preciso viver te amando acima de todas as coisas. Eu quero, Senhor, e preciso que nenhum dos meus problemas, nenhuma das minhas circunstâncias contrárias, e até nenhuma das minhas alegrias venha sobrepor o amor que eu tenho sobre você, contigo, Deus. A relação que eu tenho contigo, a comunhão que eu tenho contigo. Deus, nós estamos aqui nessa tarde, Pai, porque nós queremos te amar acima de todas as coisas. Nós estamos aqui nessa tarde porque nós queremos nos envolver, não numa relação superficial, mas numa relação profunda contigo, Pai. Conhecer a Tua Palavra, conhecer, Senhor, as Tuas vontades, conhecer as Tuas promessas para nós, conhecer, Senhor, os Teus direcionamentos e sermos lapidados por esses direcionamentos. Pai, que a nossa escolha, Senhor, venha a ser todos os dias da nossa vida. Que nós possamos acordar, Senhor, querendo mais de Ti, querendo mais da direção do Senhor, para que toda decisão que nós tomemos seja uma decisão Tua e não a nossa, porque nós sabemos que a Sua vontade é perfeita, que a Sua vontade é boa, que a Sua vontade é agradável, Pai. Venha a nós, ó Deus, e coloca a Sua vontade em nós, coloca, Senhor, os Teus direcionamentos em nós, que não sejamos como Ananias e Safira, mas que sejamos como Paulo, que nós possamos tomar a decisão, ó Deus, de Te amar em profundidade, ó Deus, de se relacionar contigo de uma forma profunda, de uma forma que vai mudar a nossa vida, o nosso caráter e a vida das pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Faz com que todas as coisas, ó Deus, possam viver, Senhor, e possam fazer, ó Deus, com que os nossos atos gritem que nós somos apaixonados por Ti, que nós Te amamos acima de todas as coisas, que nós Te desejamos acima de todas as coisas, ó Pai. Que a nossa forma de pensar, que a nossa forma de agir, que a nossa forma de falar sejam os maiores testemunhos, ó Deus, da nossa decisão, Pai. Que nós realmente amamos o Senhor acima de tudo, acima de toda circunstância, acima de todos os bens, acima de todos os recursos, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Vamos colocar em pé, queridos. Vou pedir para a Loide louvar o Senhor com mais cântico, hino. Enquanto a Loide estará louvando o Senhor, vou pedir então para o Coca estar aqui junto. E você que quer uma oração, que precisa de uma oração, né? Você tem liberdade de sair então do seu lugar, vir aqui à frente, que nós vamos estar orando com você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Isso. Não, tá de boa. Aqui. Já acerta lá.
Então, a Lorde vai estar ministrando louvor a Deus. E você pode estar vindo à frente em nome do Senhor Jesus, né? Amém? Põe esse microfone mesmo. Isso. Amém. Esteja em oração, amado, diante do Senhor, desde já trazendo então aquilo que está no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Ao vir à frente, você pode dizer, para o Anderson ou para o Bruno, gostaria que orasse especificamente sobre isso, dar um motivo da sua oração, em nome de Jesus. Você pode estar vindo à frente, nesta hora, para nós orarmos com você. Pode vir, querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode estar vindo. Amém. Oh, Senhor amado, nós estamos aqui diante de Ti, agradecemos a palavra que o Senhor nos trouxe aqui nesta tarde, quando somos lembrados de que nossa vida, ela acontece desde cedo até o seu final, quando tomamos muitas decisões a cada dia, decisões que têm suas consequências, umas boas, outras às vezes ruins, mas agora nós podemos buscar o Senhor e colocar nosso coração nas Tuas mãos, para receber o que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, e a orientação do Senhor, em nome de Jesus. Ou você quer uma oração, por uma necessidade, ou algum outro motivo, você pode estar vindo à frente. Nós vamos estar orando, os irmãos vão estar orando com você em nome de Jesus. Sim, Pai Santo e Pai amado. Cobre-me. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Com Sim, Tuas mãos. Amém, Jesus. Com Senhor. poder, vem me Oh, Deus esconder, Altíssimo. Senhor. Sim, Senhor. Cobre as nossas vidas, Senhor. Com Tuas mãos. Amém, Jesus. Cobre nossas vidas com as Tuas mãos, com Teu amor, com a Tua graça. Sim, Pai, em nome de Jesus. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar Você conhece esse cântico, tenha liberdade, vamos cantar juntos. Sobre em nome a de Jesus. tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Estende sua mão para receber a bênção apostólica. E a bênção de nosso Deus, Deus Pai, Deus de amor, a doce comunhão com o Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, seja com os nossos amados onde eles se encontram, seja com o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus.
nos saudemos na graça e paz de Jesus, amados.